E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje dessa virada em Itaquera, né? Flamengo 2, Corinthians 1, né? Um jogo que começou com o Corinthians dominando o Flamengo por 40 minutos, né? O Flamengo não conseguia chutar no gol contra o Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians jogou muito, foi até um amasso do time paulista, né? Surpreendente. O Corinthians passou a semana toda treinando, né? E o Flamengo jogou uma partida muito desgastante na quinta-feira contra o Estudiantes. Talvez tenha sido por isso que o Flamengo entrou tão desligado, né? Uma rotação muito abaixo, mas tinha jogadores que não entraram em campo, né? Tem alguns jogadores que nem foram relacionados a entrar em campo e jogaram muito mal contra a equipe corintiana, né? Falar o público do jogo, pessoal, foi 40.629 pessoas, tá? Na Arena do Corinthians. Uma renda de 3.306 reais, tá? É um bom público em Itaquera, né? E no segundo tempo, o Flamengo começou a melhorar no final do primeiro tempo, né? Nos 40. Depois dos 40, o Flamengo começou a chegar mais, mas ainda não acertava o alvo, né? Mas chegava com perigo no campo do Corinthians, né? Segundo tempo voltou, Felipe Luiz mexeu, colocou Alexandro e colocou... Qual foi o outro que ele colocou? Agora esqueci. Danilo, né? Danilo. E com 1 minuto de jogo o Corinthians faz 1-0, né? Eu pensei, agora não dá mais pra nós ganhar o jogo, né? A gente só vai buscar um empate. Foi 8 minutos, a Arrascaeta fez um belo gol, né? E o Flamengo dominou o segundo tempo. O Corinthians chegou algumas vezes só no finalzinho, com Vitinho, alguma coisa assim. Guinegão chutou uma bola cruzada, né, na entrada na grande área, não levou perigo. Mas o Flamengo dominou e merecia a virada, até com um pouco mais de antecedência do que saiu, que foi lá para os 42 do segundo tempo, num belo lance do Plata, né? Que cobrou rápido o lateral. Acho que foi o Carrascal, se não foi o Carrascal Arrascaeta, acho que foi o Carrascal que pegou a bola. E eu sei que foi o Carrascal que deu assistência, mas eu não lembro se o Arrascaeta tocou na bola antes do Carrascal. E o Carrascal tocou pro Luiz Araújo, que chegou batendo e fez 2-1, uma grande vitória do Flamengo. Vitória de campeão, né? Uma vitória difícil, depois no primeiro tempo que foi dominado, melhorar no segundo tempo e conseguir a virada contra um rival muito difícil. A gente não ganhava lá desde 2022, na Libertadores, que foi 2-0. O Flamengo tem mais vitórias em Itaquera do que o Corinthians contra a gente. O Corinthians tem 5 vitórias contra o Flamengo em Itaquera, a gente tem 6. Ganhamos em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e agora 2025, tá bom? A rodada foi perfeita pro Flamengo, né? Porque o Palmeiras perdeu pro Bahia, lá em Salvador, e o Cruzeiro perdeu pro Vasco, em São Januário, né? Próxima rodada, quinta-feira, o Flamengo joga 8h30 da noite com o Cruzeiro no Maracanã. A tendência é que esteja o Maracanã lotado, né? Até onde a última parcial que eu tinha visto há alguns dias eram 20 mil ingressos vendidos, tá? Pra torcida. Então a tendência é que lote o Maracanã para empurrar, porque a gente pode deixar o Cruzeiro muito distante da briga do título. Falar um pouquinho dos jogadores, né? Rossi, o melhor em campo, na minha opinião, defendeu o pênalti, defendeu um chute do Yuri Alberto, foi muito bem, um chute do Vitinho no segundo tempo. Emerson Royal não produziu muito. Léo Ortiz não foi bem no gol do Corinthians, não achei ele um bom jogo, né? Dos dois zagueiros. Léo Pereira, pior em campo, na minha opinião. Fez o pênalti, errou alguns passes, tava muito mal o Léo Pereira. Danilo deu mais segurança no lugar do Léo Pereira. Vinha, jogou horrível do Vinha. Jogo terrível. Alexandre foi bem no lugar dele, né, do Vinha. De La Cruz foi mal, não protegeu a área do Flamengo. Não, tava desprotegido da nossa área. Jorginho entrou bem. Saul não foi bem, como estava nas outras partidas. Carrascal foi bem, deu 2 assistências. Muito bem o colombiano. Depois do Rossi, ele foi o melhor, né? O segundo melhor. Arrascaeta, primeiro tempo apagado. Segundo tempo muito bom do nosso ídolo. Lino foi mal, não foi bem o Samuel Lino. Luiz Araújo entrou muito bem, né? Depois de alguns jogos ruins, né? Decidiu pro Flamengo, né? Bruno Henrique foi mal e o Plata entrou bem, tá bom? Então foi essa a minha análise dos jogadores do jogo do Flamengo, tá bom, gente? O Flamengo agora é líder com 54 pontos, tem um jogo a menos com o Sport Recife, ainda não tem data essa partida, tá? Próxima rodada o Palmeiras recebe o Vasco quarta-feira. O Flamengo pega o Cruzeiro na quinta-feira. Espero que seja mais uma rodada excelente pro Flamengo,
Que o Flamengo faça a sua parte e consiga manter uma vantagem na liderança para ter mais tranquilidade, para poder administrar, para não entrar tão pressionado como o Flamengo entrou nessa rodada, porque tinha tropeçado em casa contra o Vasco, Palmeiras e Cruzeiro tinham vencido, né, na rodada passada. Então, que dê tudo certo, que a gente consiga sair campeão no final do ano. É isso, gente. Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, compartilhem, comenta aí o que vocês acharam do jogo. Quem foi o melhor na sua opinião. Quero saber. É isso. Valeu, até a próxima.